Bom dia, povo de Deus. Boa terça-feira para ti e para todos. Tirar o banquinho aqui para fora para ficar melhor. Para colocar esse copo aí de café e poder dar continuidade aqui na pregação. Ali está um buraco ali porque uma foto eu com meu avô, que já faleceu, e outra eu com meu pai lá naquele ano da São Geraldo de 1994 que nós estávamos em São Paulo. Ainda era ônibus da São Geraldo que viajava 3 dias daqui para lá. Não era avião, avião era só para os ricos. Né? Isso veio evolucionar depois do Lula PT para cá. Aí quebrou essa barreira satânica de só o rico viajar de avião e tudo ser para ele. E então era só ônibus e nós passávamos 3 dias para ir para São Paulo, indo e voltando. Então tem uma foto ali no ônibus da São Geraldo de 1994, eu e meu pai, que eu tirei. Salvei ela e coloquei no quadro. E uma com meu avô que já faleceu, então mandei o meu pai levar, por isso que tá um buraco ali estranho por causa disso aí. Mas tem outras aqui, depois eu completo lá, em nome de Jesus. Bom, eu já fazia um bom tempo que não chegava mais por aqui. A Bíblia Sagrada está aqui. Na verdade eu pareço, mas é mais porque esse canal eu faço missões normais e invenções que eu invento e pregações. E o outro é lá só carrai na meio da louvor e oração, e não dá para ter 3, 4 canais, porque é ruim de você manter, senão era um só para fazer aquele negócio de artesanato reciclável quando eu acho. O correto era para isso. Esse aqui só para pregação, e o outro lá carrai só de louvor e um pouco de oração, mas a pessoa não consegue sozinho manter tudo isso, não dá. E também, pior ainda, sem você ganhar nada, então não dá. Aí fica tudo junto e misturado aí. Ora é uma pregação, ora é um reciclável, ora é uma Kombi velha que acha no reciclado, enfim, não tem como fazer diferente. Bom, e hoje a pregação é diversa, ela envolve todos os tipos de contexto, inclusive o bolsonarismo também, que foi uma das pragas mais diabólicas que o diabo lançou nessa terra no nosso dia, e está sendo difícil de nós limpar a terra e se desvencilhar dela. É como essa turma dos PCCs e dos cara preta de funk, e de repente eles tiraram Roberto Carlos, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, enfim, Gal Costa, Caetano Veloso, Fafá de Belém, todo aqueles tipos de pessoas que cantavam até música boa, razoável, que dava para ouvir, e agora avacalhou tudo de vez e é cara preta, é PCC, é funk, pancadão. E o intuito do diabo, eles fazem pacto com o diabo, é tudo pacto com o diabo, e é só para destruir as famílias e os casais da terra. Por incrível que pareça, meus amados irmãos, tem mulheres e homens que só fazem atos sexuais se botar um PCC daquele de cara preta, de tatuagem ali tocando, bota, vai, tal, nas intimidades deles, para dizer que tá botando, gerando nela, mas é na força daquilo ali, diabólica, que nem eu ouço por aí os vizinhos escutando, e em todos os lugares que eu passo, as pessoas não conseguem mais ir para sua intimidade. Bom, claro que eu não estou falando tudo, mas a parte podre do diabo, a intimidade lá do casal, só desfrutar da mulher, dos pés à cabeça,
natural, não consegue, tem que ter aquele monte de coisa ali, drogas, orgias e atos satânicos, cara preta de funk, de PCC, de comando vermelho e tudo isso aí no meio da relação. E, claro, os homens de Deus, casal de Deus, ainda conseguem se manter naturalmente. E eu creio que nos atos íntimos deles lá, sexuais, claro que ninguém tá, não existe negócio de fazer amor, não é fazer, praticar o ato sexual mesmo, o casal. E o casal cristão, ele ainda consegue ir para lá, para o quarto dele, para a intimidade, só ele e a mulher. Ou então ele coloca um louvor ali para ninguém escutar, e claro, não tem nenhum problema, pede perdão a Deus, coloca um louvor ali numa determinada altura para ninguém escutar. Ou então, seja o gemido e tudo mais, ninguém sabe como funciona cada casal. Olha, ninguém liga não para isso não, cai aqui dentro de casa, cai logo aqui dentro de casa, dentro das câmaras aí, cai logo aí. Então, louvado seja Deus, grandioso seja o nome do Senhor. Então ele pode colocar um louvor, pedir perdão a Deus e praticar, ou coloca o louvor lá um pouco alto, aos seus atos sexual, e quando terminar ali pede perdão e misericórdia a Deus e vida que segue em nome de Jesus. É melhor o casal de Deus botar um louvor ali, praticar os seus atos sexual para ninguém não ouvir nada e ele ficar desfrutando da esposa e ela dele, do que com os caras pretos de PCC, né? Bota, ai, toma a biboca, toma a cachorra, toma, olha só, é isso aí, a música do diabo é essa aí, eles fizeram pacto, tá bom, pronto. O MC da Leste morreu de bala, né? A Marília Mendonça morreu papocada de avião, né? O Cristiano Araújo morreu papocada de carro, né? O Diniz morreu papocada de avião, né? O MC Kevin morreu papocado de prédio, pulando de prédio. Então, se você for olhar, todos eles, Michael Jackson morreu, que ninguém sabe se morreu, se virou uma múmia, ainda ficou a suspeita aí na Terra de tão diabólica que era a vida dele. Então, o que eu quero dizer é o seguinte mesmo. Esses são os pactos dele satânicos com o diabo, por isso que ele morre assim, né? A Amy Winehouse. A Amy Winehouse ganhou 8 prêmios no mundo todo da música, né? E morreu que nem a cacuda da Cacolândia. Não deveria morrer, meu irmão, deveria estar aqui. Ai, eu tô aqui apostadozinho. Eu ganhei 8 prêmios, game, ganhei Oscar, ganhei tudo das músicas. Como eu tô bonita, a coisa mais linda do mundo aqui. A ver se tu vê o Neymar assim, não. Aleluia, graças a Deus. Primeiro que Deus não deixa, que ele não é de Deus, então não anda nem assim. E, na verdade, é o diabo que não deixa, o diabo dos dinheiros dele não deixa, porque o pacto do Neymar com o diabo e que carrega eles para lá, se ele andar todo assim, ó, até com a caneta rosa mesmo, que nem tá aqui, que eu amo rosa, que nem a princesa Rainha Meida, eu botei nesse negócio aqui, rosa, tem o nome princesa aqui, tá aqui a fotinha dela aqui, e eu amo muito rosa, e capa rosa. Eu achei, era um amarelo, eu achei essa, botei aqui, a amarela estava muito velha, a outra que tá ali é rosa, enfim. O bom era se ele andasse mesmo assim, né? O Neymar. Mas só que aí as pessoas no mundo iam achar, rapaz, o Neymar tá parecendo um crente, um cristão, né? Ele tá só andando assim, agora tá andando, mesmo que ele não fale em Deus, mas só andasse assim, aí as pessoas iam achar que ele é de Deus, tá com Deus, aí todo mundo ia até pensar em Deus, aí o diabo não quer não, que o dinheiro dele é do diabo, o diabo quem dá as máquinas pretas a ele, pode olhar que é avião preto, é carro preto, é as casas dele tudo preto, então é o diabo que dá mesmo, é o diabo que dá ele para lá, para carregar eles para o inferno, para lá depois. E como é que vai se postar como um homem, uma mulher de Deus? O diabo ontem, eu vim da rua, estava evangelizando, entre altos e baixos, acertando ou errando, não importa. E eu estava tentando fazer um cafezinho ali, um cuscuz, e o diabo não deixou, que me perturba também, tá bom? E ele botou esse traste desse Marcola aí, desse filho de Satanás, na minha mente a pulso, e eu querendo se livrar e não tá conseguindo. O diabo botando a força, olha só, meu irmão.
para você ver, né? Agora olha só o que eu vi na internet, hein? 5 de agosto, tá dizendo aqui, mas deve não sei quando foi. Marcola PCC é absolvido após maior processo, não sei de que diabo é para lá. Marcola é absolvido, a CNN Brasil, Globo, enfim, tudo, né? Líder do PCC e outros 159 acusados tiveram processo extinto. Apesar disso, Marcola permanece preso. Marcola é absolvido após maior processo contra PCC prescrever. Olha aí, a lei do diabo é essa, olha aí, tá vendo, meu irmão? O diabo, a lei do diabo é essa, tá bom? Então, é por isso que o diabo botou ali na minha mente a pulso, forçou para eu ficar com ele a pulso na minha mente. E porque eu não sei, né? Era como se ele estava tomando a minha mente, na força da marra. Hein? Ah, ele tá aí, ó, ele gritando aí, ó, os compassos dele tá aí gritando nas máquinas aí. Então, o diabo deixou prescrever esse maldito aqui, os crimes dele. A Justiça de São Paulo absolveu Marco William Eba Camacho Marcola, apontado pela autoridade como líder do PCC, primeiro comando da capital, no processo considerado pelo MP de São Paulo a maior ação penal contra a facção criminosa da história. Olha aí. Então, o diabo deixou passar, parece, 20 e tantos anos, ou não sei, ou é 30 anos, ou é 20 anos. Ok. M. Promotor vê PCC como máfia e diz que polarização prejudica o combate ao crime. MP denuncia 8 por morte de ex-delegado, vítima era alvo de ordem no PCC. Então, ok. O diabo deixou prescrever o crime dele, cara, o diabo, tá bom, meu irmão? Mas no céu não, no céu ele tá condenado, aí não tem jeito. Mas o diabo deixou um crime, esses criminosos, os crimes que ele praticou, inclusive aquela guerra que ele mandou em São Paulo, que houve milhares de mortes de policial, prescrever para ele não ser condenado. E é bem capaz, vai se arrombar para lá, vai se arrombar para lá, Pilantra, vai se arrombar para lá. É bem capaz, vai se arrombar para lá, Pilantra, vai se arrombar para lá, vai se arrombar para lá. E é bem capaz agora, a polícia está revoltada comigo também, está jogando viatura em pé em cima de mim. Logo, logo tá a polícia e o PCC andando lado a lado. E vocês vão ver. A polícia está revoltada comigo porque o Bolsonaro foi preso, está preso, né? E porque é coisa de Deus e a palavra de Deus vai nos dizer isso, né? E agora os policiais, aquele das máquinas pretas, das viaturas pretas, fica gritando que nem homossexual, frango, em cima de mim quando eu passo, e passa naquela viatura, naquelas merda preta, ou então fica papocando, acelerando, que nem quer passar por cima de mim, que nem fez ontem. Ou seja, é bem capaz dos desembargadores e todos eles aí, ó, botar o Marcola PCC para andar agora chefiando a polícia e andar lado a lado com a polícia, e é isso que eles querem. Só para me prejudicar humanamente e espiritualmente aqui na Terra. E o Bolsonaro, ele foi preso por causa dos crimes dele, não foi inocente, Alexandre de Moraes não prendeu ele inocente. Ele foi preso porque ele é pilantra mesmo e é bandido e tem que ser, como o Marcola aqui, tem que ser preso mesmo. E agora os policiais que lambibota para eles aí, para eles, os generais, com raiva porque eu falo a verdade de Deus. Agora só falta ficar que nem homossexual gritando na viatura e dando grito quando eu passo ali, vem com a viatura preta dando grito, como se fosse
um monte de frango LGBT estão assim agora, estão assim. Louvado seja o nome do Senhor. Pronto. E Deus prendeu Bolsonaro, o líder da seita satânica de idolatria, para te livrar, tá bom, irmão? Olha só. Imagina se eu. Olha só, tá bom, irmão? Eu vou deixar até as máquinas passar, deixa o diabo passar. Eu vou até passar o resto do dia todinho aqui para poder pregar. Eu vou até olhar o microfone aqui, pronto, deixa as máquinas passar. E um dia ela tem que parar, deixa ela passar. Né? Deixa as máquinas pretas passar aí, deixa as máquinas pretas aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito seja o Todo-Poderoso Rei da Glória. Honroso é o nome do Senhor Jesus. Eu tirei aqueles brinquedinhos, tem um monte de brinquedo aqui que ficava bonito, que eu gosto, a cor até no vídeo dos brinquedos. Aí eu tirei, coloquei num saco e doei para as criancinhas, olha só tomando aqui um pouco de tempinho. O que é criancinha pequena não é que nem PCC nem Bolsonaro, não, essa malícia dos bolsonaristas não, tá bom? Não é não. Então, eu botei esse monte de saco aqui, que deu um saco grandão aqui, tudo dentro de um saco, né? Aí eu saí andando pela favela aí para encontrar, porque se for nas casas boas, ninguém quer, que os pessoal é assim, né? Aí eu tive que entrar lá na favela, lá para dentro. E eu doei, tem umas criancinhas lá sentadas pequenas, lá brincando, com um pedaço de coisa velha, tá entendendo? Aí eu doei ali, aí pegaram e rasgaram e começaram todos eles a brincar com aquilo. Então, para criança, tudo isso aqui é a melhor coisa do mundo, né? É por isso que Jesus disse que é para a gente se transformar numa delas por causa disso, né? E o fogão, eu tinha comprado um novo ali, mais fraquinho, até mais fraquinho, porque o outro meu era acendimento automático, esse não é. Mas aí eu já tinha usado mais de 3 anos já, e eu doei para a avó de dessas crianças ali que estava ali. Segundo ela, falou que é crente, é da igreja, não, também eu não sei, eu só sei da minha parte aqui, ó. Nem eu sou crente de verdade, tá bom? Mas eu só sei da minha parte. E o marido dela, eu não sei, veio, pegou numa carroça aí, que ele pega lavagem por aí para os porcos e tudo mais, e pegou e levou para lá, e graças a Deus e louvado seja Deus. Mas o que eu quero dizer é a malícia da criança, tá bom, mesmo? Mesmo um monte de. Esse boneco aqui tá sem braço, né? Só tem um e as duas pernas. Um bonecão que tem um nome aqui nos peitos dele, HTH. Deve ser cloro, negócio de piscina, essas coisas. Aqui em Maceió tem uma loja que anuncia sempre isso. Se você pega ele sem braço e dá para uma criança daquela ali e não tem nada, para ela é como se fosse algo bom, né? Então é isso aí. A malícia da criança é essa. Quando Jesus disse: se transforma numa criancinha, né? Agora vamos ver se Jesus veio pregar isso que o Bolsonaro está fazendo, o Lula, o Donald Trump e todos eles. Vamos ver. Vamos ver se Jesus veio para desunir no sentido de criar discórdia e agora a viatura dos Marcola PCC e da polícia, porque para mim é tudo igual, agora é tudo igual, né? Vamos ver se Jesus veio fazer isso, né? Sim, Jesus veio para dividir, tá bom? Mas não foi dividir aqui, ó. Mas não foi no sentido de criar discórdia e nem esculhambar o lulismo e pegar, vamos supor, o bolsonarismo é assim, né? Ele pega uma pessoa que está numa situação difícil e diz, por que a picanha do Lula, o Lula não te disse que ia dar carne e picanha, aí ele fica tirando essa onda, tá entendendo? Ou então, porque você não vai para Venezuela, ou para Cuba, ou para Coreia do Norte, é essa zona que ele fica tirando. Ou seja, me diz uma coisa, como é que eu sou Arabaxé, Arabaxai? Como é que eu sou de Deus?
eu sou o portador da palavra de Deus, né? Como são os bolsonaristas que dizem que são mais do que os outros e ele ainda distorce aqui a palavra de Deus e diz que Deus disse que era para ir para a direita e não é para ir para a esquerda. Ele ainda distorce, tá bom? Então, como é que eu estou da palavra de Deus e eu vejo tu, meu irmão, tu é lulista ou o que for. Não, meu irmão, vá para Venezuela, vá para Cuba, para você se arrombar para lá. Que tipo de Deus é esse? Qual é o Deus? Então, só se for o Deus Lucifer, o papai Lucifer, o titio Lucifer dele, só se for, né? Porque o Deus do céu não é não, hein? Eu sei que a Coreia do Norte é uma desgraça para todo mundo viver, pior ainda para os cristãos. E como é que eu sou um bolsonarista doente? Ah, rabacheia, irabachai. E eu tô com a Bíblia aqui debaixo do braço, dando uma que tô nas internet em todo lugar, sendo o maior crente da terra bolsonarista, e eu vejo tu numa situação ruim, e eu fico tirando onda com tudo, dizendo que para tu ir pegar a picanha do Lula lá, as carnes que o Lula disse que dá, eu não sei nem dizer, é eles quem diz aí, né? Eu não sei informar disso não, tá bom? Primeiro que nem o Bolsonaro, nem ninguém nunca deram nada a ninguém. Então, isso aí eu acho que é mais para tirar onda, para tentar humilhar as pessoas, tá bom? Porque nunca Bolsonaro também nunca deu nada, nem picanha, nem osso, nem nada para ninguém, né? Mas vamos lá. Aí eu vejo tu numa situação difícil aí, e só porque eu sou bolsonarista doente, eu vou mandar tu ir para a Coreia do Norte e se arrombar lá, sendo que eu sei que lá é uma desgraça para todo mundo viver. Aí o Deus que está nele, no Bolsonaro e em todos eles, é esse mesmo Deus que botou ele na cadeia, que é o Mamon e o Beuzebu, tá? O Beuzebu. O Beuzebu é o Deus de Bolsonaro, é o Beuzebu, tá bom? Então, não no sentido de discórdia entre os povos, e sim para criar uma divisão espiritual profunda. É o que é uma divisão espiritual? É que aquela turma que Jesus separou, tu vê essas meninas aqui, ó, brigando de Lula e Bolsonaro? Não, então foi essa divisão, Arabaxé, Irabaxai. Então, isso eu tô falando só das que estão aqui, mas eu tô falando dos outros que não ficaram idiota de Bolsonaro, tá bom? Os que ficaram não servem para nada mais, mas os que não ficaram, bom, tu vê esse povo e os que não ficaram, que nem o pastor Leo Gonçalves, que foi usado por Deus para a minha conversão. Tu vê ele mandando as pessoas ir para a Coreia lá, morrer para lá por causa do Bolsonaro. Tu vê essas minas fazendo isso, vá para pegar as picanhas do Lula, vá atrás do Lula, vai fazer isso, aquilo, outro, que ele não te deu riqueza, isso, aquilo, tu vê eles fazendo. Claro que não, porque a separação que resolveu fazer foi outra, meu irmão. É profunda no sentido de espiritual, tá bom? É o quê? É essa divisão aqui, né? Eles morrendo para lá por causa do Bolsonaro e elas apenas louvando e eu aqui apenas pegando. Agora, claro que eu tenho que pegar a mensagem de verdade, tá bom, meu irmão? Eu não sou nenhum otário para ficar em cima do muro, não, para ter medo de autoridade de Bolsonaro, ter medo de autoridade do Donald Trump de máquina preta, para não pegar aqui com medo dele arrancar o canal do ar aqui. Cara, não tenho medo, não tenho medo nenhum, não. Primeiro que eu sei que todos eles já estão mortos. Pronto, como é que eu vou ter medo de defunto? Eu só tenho medo de Deus, tá bom, meu irmão? Eu só tenho medo de Deus, mas de defunto, de Bolsonaro, de Donald Trump, de Vladimir Putin, de todo esse defunto aí, de policial defunto, de policial morto de Bolsonaro, de policial morto pela mão do PCC e tudo mais. Não tenho medo nenhum, não, porque eles já estão mortos mesmo, já estão mortos, a palavra de Deus já diz isso. Hein? Mateus capítulo 10, né? Está falando sobre isso, né? Não pense que eu vim trazer paz na terra, paz, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai. Mas não é essa do Bolsonaro da arma, não. Jesus não veio dar um tiro na cara de ninguém, não, tá bom? Não é essa divisão aqui, não, tá bom? Senão você pega a Bíblia Sagrada e também vai distorcer, tá bom, meu irmão? Que vocês são malandros igualmente ao PCC e ao Bolsonaro. Não é essa divisão, não, tá bom?
A divisão que Jesus está falando aqui, Mateus, Arabaxéia, Arabacantarai. A divisão que Jesus está falando aqui é a divisão que a pessoa é macumbeirista aqui. Pronto, a minha esposa é macumbeira. Pronto, a minha esposa é macumbeira, né? E eu estou pegando a verdade de Deus contra a macumbaria, ela vai ficar doida, vai comer vela, vai comer óleo de dendê e tudo, por causa disso. Tem essa divisão aí. E o problema dela, e ela coma mesmo, e ninguém liga, ninguém liga. E ninguém liga não, ninguém liga não. Fica só para você, minha mulher macumbeira. Fica só para você, minha mulher macumbeira. Então, é isso aí, essa divisão aqui, né? Que ela não vai aceitar porque está com o poder do diabo, aí vai querer tocar fogo até nas tudo, né? Mas se dando sozinho para lá, porque nos infernos tem essa divisão aí, né? Aí a pessoa tá ali dentro de casa, né? Aí ele pega a palavra de Deus. Aí tem um que gosta da Globo, do BBB, do não sei o quê, do Gustavo Lima e tudo isso aí, né? Aí se você tá pegando a palavra de Deus, o cara que ele não aceita, então é essa divisão aí que Jesus fez, tá bom, meu? Essa guerra aí não é de matar, não é para dar um tiro das almas do Bolsonaro e dos policiais pretos na cara de ninguém, não, não é isso aí não, tá bom, meu irmão? Essa espada aqui que Jesus está falando é a espada, isso aqui é Arabaxé, Arabacã, Tarabadai. Essa divisão aqui, tá bom? Essa divisão que é a espada aqui, a palavra de Deus, aqui não vem mais vem trazer espada. Então a espada é a palavra de Deus, não é a espada de Pedro, não, aquela de Pedro que cortou a orelha de gado, é que Jesus disse que Pedro ia morrer com ela, se ficar fazendo isso, não, não. Então, Pedro cortou a orelha do guarda, né? Jesus curou de novo e disse, não faça isso porque tu vai morrer com essa merda de espada na mão. Então é o mesmo jeito é o Bolsonaro e todos eles fazendo essa zona de criminalidade, tá bom? Então não é essa espada de morte nem de violência não, tá bom, meu irmão? Mas é uma espada Arabacã, Tarabanai. É uma espada espiritual, onde a palavra de Deus é quem domina e prevalece a palavra de Deus no meio da divisão, no meio da discussão mesmo. Por exemplo, que Deus de Bolsonaro é esse? Ontem eu estava na rua, passei na rua das feiras e tudo mais, né? E eles só gritando, eles para lá, tá bom? Bolsonaro, mito, capitão. Que tipo de Deus é esse que eu estou passando louvando e eles estão gritando isso em prol do homem? Arabaxai, Arabaxai! Que tipo de Deus e evangelho é esse do Bolsonaro que eu estou passando louvando, tentando cantar? E na ocasião estava a Kete Teixeira com um louvor bem lindo que ela canta aí um pedacinho aí, tá até nos stories dela, não posso botar por causa dos direitos autorais. Que ela tá com uma roupa toda xadê, uma roupa bem bonita, comprida assim, vestido comprido, bem bonito. Então, eu estava ouvindo ele e eles tudinho lá gritando Bolsonaro, capitão, mito, outro gritava Lula, outro gritava Bolsonaro, enfim, que Deus é esse que você está passando ali cantando a verdade, a palavra de Deus, e ele está gritando isso em prol do homem, em prol da criatura satânica. Então, foi isso que Deus, quando prendeu o Bolsonaro e a seita satânica do Donald Trump, Deus queria te livrar disso, tá, Vitória Souza? Eu amo muito tu, tá bom, Vitória Souza? Mas quando tu pega as plantas dos vossos pés, Vitória Souza, e vai para o trio elétrico do Bolsonaro com as camisas da seleção brasileira de CBF de Neymar, sendo que ele não move uma palha. Arabaxai, Arabaxai! Sendo que tu, Vitória Souza, eu tô falando com ela porque eu amo ela, mas é para todos, tá bom? Tu veste a camisa da CBF, Vitória Souza. Tu sou administradora da palavra de Deus, Vitória Souza. E vai lá pro trio elétrico do Bolsonaro cheio de camisa da seleção, Vitória Souza. Ainda bem que Deus privou essa menina aqui, porque senão eu tava derrotado de tanta camisa satânica de Neymar de CBF. Ainda bem que Deus privou essas meninas aí. Louvado seja Deus por isso, hein? Então, aí tu vai lá, Vitória Souza,
vão gloriar o Bolsonaro e o Donald Trump lá para matar os venezuelanos, Vitória Souza, Arabaxé, Irabaxai! Aí tu vai lá, Vitória Souza, com a bandeira também dos Estados Unidos, que estenderam a bandeira grande dos Estados Unidos para matar os venezuelanos, tudinho, Vitória Souza, expulsar os mexicanos e tudo dos Estados Unidos, Vitória Souza. Que tipo de Deus é esse que tu tá indo aí atrás, Vitória Souza? Eu tô falando isso porque eu te amo muito, hein, Vitória Souza. Eu te amo e quero te tirar dentro das máquinas, Vitória Souza. Eu quero te tirar dentro das máquinas, Vitória Souza. Que Deus é esse, hein, Vitória Souza? Que tu sai na rua, vendo Donald Trump querendo matar os venezuelanos tudinho, em prol de beber sangue para o diabo, e tu dizer que ele tá com Deus e tá com a Bíblia Sagrada. Era disso, tá bom, Vitória Souza? Quando Deus prendeu o Bolsonaro, Vitória Souza, é porque Deus queria abrir os teus olhos para tu não empantar ele, tá bom, Vitória Souza? Que ele não é de Deus, não é de Deus, não é nada de Deus, não tem nada de Deus, não, tá bom? Se Deus abrir mesmo, se Deus abrir as profundidades e extremidades do Lula e do Bolsonaro, é bem capaz do Lula ter menos sangue satânico do que o Bolsonaro, biblicamente falando, estou falando biblicamente. Hein? Tu já visse tudo de que o Lula é ditador da Coreia do Norte que anda com os exércitos do lado dele matando os cristãos, né? Tu já visse o Lula com os generais e com todos eles cheio de arma e qualquer coisinha dá um tiro na tua cara? Tu já visse o Lula fazendo isso? Não, né? Agora tu vê o Deus Bolsonaro que usa a Bíblia e usa as armas, né? Então, esse dá um tiro na cara de qualquer um se ele se irmar, né? Agora vamos ver o Deus dele lá, o Rabaxé, Arabaxai! Vamos ver o Deus de Bolsonaro aqui. Onde é que ele se encontra aqui, o Deus de Bolsonaro? O Deus de Bolsonaro se encontra no livro de Coríntios, onde Paulo deixou escrito, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. O Deus de Bolsonaro e dos seguidores do Bolsonaro é isso aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Mas nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas aqui está falando no diabo, Satanás, que é o Deus deste século caído, tá bom? Então, bom, ele está falando do século lá onde ele estava, né? Mas é de todos os séculos onde retira o homem de Deus. Por exemplo, a Igreja Adventista Sétimo Dia, onde eu andava ali, eu passei ontem por lá, na evangelização, acabei passando por lá de frente, então. Ela ficou fora dessa onda de bolsonarismo, né? Então, e eu em São Paulo, eu andava nela e estava o bolsonarismo à flor da pele lá, mas ela ficou longe de bolsonarismo, né? Então, agora aquelas outras, tudinha ficou dentro do bolsonarismo até a alma, né? Eu vou até botar aqui rapidinho para ver se ela ficou dentro. Ok. Eu coloquei aqui a Igreja Adventista. Claro que eu tenho que falar de onde eu me converti, tá bom, meu irmão? Que eu não sou nenhum otário, não. Eu tenho que falar da verdade e das inverdades do diabo, a gente derruba. Mas a verdade é essa aqui. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é aqui. Ó. Ah, não há evidência de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como instituição, idolatra Bolsonaro. Pronto, não idolatra mesmo, não, meu irmão. Não idolatra, não. Se eu não idolatra, ela não idolatra, tá bom, meu irmão? Porque a gente não foi chamado para idolatrar Bolsonaro, nem político, nem ninguém, não, hein? Nenhum dos políticos, tá bom, meu irmão?
aquela bancada evangélica que tem lá é bancada do Bolsonaro e do Deus desse século, do 2 Coríntios 4, verso 4, aquele que a gente leu, tá bom? Porque se vocês só vê eles todos envolvidos que não presta, então não é de Deus, não é de Deus, tá bom? Bolsonaro, não há evidência. A igreja, na verdade, ela preza pela separação entre igreja e Estado. O que é igreja e Estado? É igreja política, a igreja e tudo isso aí, polícia e tudo isso aí, pronto. É eles para lá, fora para lá, e a igreja para cá, apenas focado nisso aqui. Ok. O que era para o Bolsonaro fazer e a turma do bolsonarista fazer, tá bom? Eu tô mostrando na carne mesmo. Agora, se tu não quiser pegar a visão, morre tu e Bolsonaro, morre tudo aí, pronto. Eu tô mostrando na carne mesmo. E a carne vai abrir aqui dentro da Bíblia Sagrada, que é Espírito, no livro de Marcos, capítulo 16. Livro de Marcos, cara. Não adianta forçar o meu espírito, não, senhor, que eu não quero saber de nada disso, não, tá bom, senhor? Livro de Marcos, capítulo 16, verso 15 em diante. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí. Ide por todo mundo e falei a separação, falei a idolatria, falei o bolsonarismo na terra. Não, claro que não, tá bom, meu irmão? Não é isso, então. O Bolsonaro. Arabacanta, Arabaxé, Arabaxai! O bolsonarismo aqui, se ele fosse daqui, eu tô na carne, mas eu tô falando no Espírito de Deus aqui, que a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus, tá bom? Eu tô na carne, mas eu tô me intrometendo aqui, que não é nem meu mais, tá bom? Eu só estou intrometendo que nem os feiticeiros aí. Pronto. Tá escutando os gritos? Então, pronto, eu tô que nem os feiticeiros aí. Eu estou se intrometendo nas coisas de Deus, de intrometido, de penetra, mas eu sou pilantra igualmente ao Bolsonaro e os feiticeiros que estão se intrometendo aqui na pregação, tá bom? Então, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Tu viu o Bolsonaro indo fazer isso? Tu viu o Bolsonaro? Arabacanta, Arabaxai, Arabaxé, Arabanai. Tu viu o Bolsonaro fazer isso? Tu viu o Bolsonaro fazer isso? Não. Não, você nem viu nem Bolsonaro e nem ninguém fazer isso, tá bom? A única coisa que ele estava fazendo foi perpetuação de poder, se manter ali no poderio, colocar a família tudo ali no poderio político e se brindar satanicamente falando, tá bom? Então, a igreja adventista do sétimo dia, ela ficou fora, que nem está dizendo. Eu vou até, olha aqui, vocês já viram aqui que a igreja adventista não se envolveu, né? Agora eu vou ver se houve outra, né? Bom, eu busquei da Adventista porque Deus me converteu lá através do pastor Luiz Gonçalves, que é esse que está aí do Arena do Futuro. Tem os canais dele na internet, tem um canalzinho dele também, Chega Mais Perto. Então, é isso aí, tá bom? Foi ele que foi usado por Deus para a minha conversão, para eu estar aqui de penetra, que nem os feiticeiros aí e os bolsonaristas. Então, eu estou aqui de penetra, mas ele foi usado para isso, tá bom? Olha só, hein? Então, mas vocês viram que a igreja adventista não se envolveu com ele, né? Mas também aí várias igrejas se envolveram com o bolsonarismo, principalmente a igreja evangélica batista. É bom, essa da batista é aquela daqueles irmãos lá, que são irmãos para lá, que tem até as igrejas nos Estados Unidos dele. Então, é da batista, são eles lá, que eu esqueci até o nome dele, porque o diabo até puxa para você não saber, para você cair na garra dele, para você cair nas garras dele, tá bom? Então, mas é daqueles irmãos lá, que é um cantor e cantora, parece lá, que tem nos Estados Unidos, que só vive lá nos Estados Unidos, nas igrejas para lá, que eles têm também lá. Então, essa batista ficaram, as Assembleias de Deus, presbiteriana, tudo envolvido. É por isso que esse pregador aí da presbiteriana aí, esse Caio Modesto aí, só vive metendo pau no Adventista sétimo dia, porque só vive metendo pau no Adventista sétimo dia, porque ele é preso no Bolsonaro, meu irmão. Ele é preso no Bolsonaro, no espírito de Bolsonaro, por isso que ele mete o pau na gente, chama a gente de seita, chama a gente de tudo, e diz que a gente não aceita Jesus como Salvador. Ainda tem mais essa, hein?
E você vai ver aí, há uns 4 anos eu tô por aqui, bom, como pregando, tá bom? Mas como usuário eu já tô há muitos anos, mas vamos lá. Você nunca vai ver eu falando de Ellen White nem nada não, não, porque é Jesus, meu irmão. O caminho aqui é só Jesus, só há um mediador entre Deus e os homens, é Jesus, Cristo Jesus, homem, então. Ele só vem metendo os paus, chamando as igrejas adventistas de seita por causa dele, porque ele é preso no Bolsonaro, meu irmão, porque ai, os irmãos da igreja adventista, ele não se envolve. Aí você vai ver, tem aquele pastor lá que diz que ele é um dos maiores pregadores aqui, teologista do YouTube, né? É porque o diabo fica tirando os nomes dele da mente para não passar para vocês a verdade, né? Aí ele é bolsonarista doente, ele parece que é CBano, né? Aí ele fica chamando as adventistas de seita. Aqueles que tem uns podcasts aí também ficam chamando adventistas de seita. Por que eles ficam chamando de seita? Porque ele é preso no Bolsonaro, meu irmão, no Deus maçônico e satânico Bolsonaro, tá bom, meu irmão? Então, como ele é preso nele, no espírito caído do Bolsonaro e do Donald Trump, aí ele vai chamar a gente de seita, aí vai dizer que a gente não prega, aí que Arabaxé, Arabaxai, aí vai dizer que os bolsonaristas é os maiores escolhidos de Deus e nós que não somos nem de Lula nem de nada, estamos perdidos, segundo os bolsonaristas, tá bom? Agora eu te faço uma pergunta, bom, aí, e principais as que apoiam Jair Bolsonaro com Michele Bolsonaro, que ela dá uma de crente. Pronto, ele dá uma de crente, né? Então, e porque o Bolsonaro tava, uma sodinha, um ferro de soda, e ela tava lá no outro estado longe. Devia estar mais ele, né, meu irmão? Até a moto, não, amor, não, minha vida. Ai, não, meu coturno, não, capitão. Não, você não vai meter ferro de solda aqui nem nada, não. Ela tava em outro estado, parece que era no Ceará, meu irmão, em Fortaleza, e ele lá se arrombando pra lá no ferro de solda. Então, até nisso, até nas trairagem, trairagem é essas aí, a trairagem é isso aí, meu irmão. Que devia estar junto ali, devia estar junto, pelo menos para dormir na cama ou dizer não, você não vai tirar solda quente, nem ferro de solda, nem nada não, né? Bom, diz aí, né? E eu não quero nem saber, eu não tô nem aí, eu não ligo, eu só ligo para Deus tirar eles das igrejas, só ligo para Deus tirar eles das igrejas e deixar só o pastor João Luiz Gonçalves pregando, que é o que me converteu diante de Deus, deixar o Rodrigo Silva passando uma mensagem de arqueologia, enfim, só deixar as pessoas boas pregando para não deixar esse lixo que está aí, achando que todo lixo vai para o céu, todo lixo vai para o céu, mas não vai não, né? E aqui não diz as igrejas que ficaram fora, tá bom? Só está dizendo, ó, e o catolicismo também teve figura envolvida, que nem aquele pau de Kelmo, então é isso, tá bom? Perdão, meus irmãos. Bom, vocês viram que eu tentei mostrar aqui as igrejas que não ficaram do lado do Bolsonaro, mas só apareceu a de 27º dia, tá bom? Mas pode ser que aquela do Mormon, pode ser que tudo isso aí não envolveu, eu não sei dizer porque não saiu aqui, mas devia sair, mas não saiu, pronto. Agora diz que as quadrangular, as universal, a de chapéu de couro Valdomiro, as assembleias, enfim, tudo estava do lado dele, dando profecia para tudo quanto é lado, para tudo quanto é lado. Eles não quiseram mostrar, tá bom? Então só mostraram aqui, e não é eu não manipulando não, que eu tô pegando no Google aqui, se eu tô pegando no Google, devia sair a igreja adventista, a igreja do Mormon, a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é um que tem ali em cima, enfim, eu não sei nem se ela se envolveu lá dentro com o Bolsonaro, essa idiotice de profetada, enfim, deveria não, igreja fulano de igreja tal, não se envolver com político, nem com bocado político, devia aparecer, mas não apareceu, só apareceu adventista falando, então não é eu que estou te manipulando não, tá bom, meu irmão? É o Google tá aqui. Se você colocar algo lá, tem que aparecer, porque quando eu vou colocar aqui filme pornô, aparece tudo aí, é o filme pornô aí. Se eu até falar aqui, vai sair tudo aí, de gay, de mulher, de lesbiana, de tudo. Então, se sai tudo, então deveria sair tudo, tá bom? Então não é eu que estou manipulando e talvez a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi uma das últimas que não se envolveram. Louvado seja Deus por isso.
Agora vamos lá, perdão, hein, meu irmão. Se o intuito do Evangelho do Senhor Jesus, olha só, que perigo é isso aí, tá bom? O intuito do Evangelho do Senhor Jesus é limpar o traficante, o terrorista, o macumbeiro, o gay, tudo que está sujo, né? E como é que agora Bolsonaro vai limpar se ele é presidiário? Tá entendendo? Que não bate com isso aqui. O Evangelho do Senhor Jesus é o quê? É renúncia do homem velho para um homem novo, uma forma de viver, uma moldura de viver, né? Então, e como é que Bolsonaro vai pegar essa mudança se ele é presidiário? Os pastores dele, tudo mentiroso ali, de profetada. Tá entendendo? Então, o diabo usou o Bolsonaro e o Donald Trump para sujar, avacalhar, o rabaxé e rabaxai. O diabo usou para avacalhar, tá bom? Para sujar o evangelho do seu Jesus. Mas Deus está usando esse aleijado aqui para tentar limpar, tá bom? E também está usando essas pessoas maravilhosas que não se envolveram com isso para tentar limpar, tá bom? Porque a sujeira que eles fizeram foi grande, então. O diabo fez uma sujeira tão grande que eu não entro em igreja bolsonarista. Então, olha a sujeira que o diabo fez na terra. O diabo com o bolsonarismo, ele pegou aquela turma de descrente ou de ímpio que não quer nada mais com Deus, com a igreja, e ele disse, olha, o Bolsonaro não é da tradicional família, não é do homem cristão, não é do homem da Bíblia, só anda todo social, e por que ele está desse jeito? Então, nossa. Então, o diabo usou ele para afugentar ainda mais o ímpio. E agora, meu irmão, os ímpios acham que eu sou do Bolsonaro, os descrentes, os ateístas acham que até eu sou um idiota do Bolsonaro, um otário do Bolsonaro. O espírito do Bolsonaro passando aqui, passa aí, espírito do Bolsonaro. Pronto. O diabo agora vai usar os ateístas, os descrentes e esses ímpios que não querem chegar mais perto de Deus, e agora vem essa sujeirada, aí não vai mais ainda. Mas o diabo não usou só o Bolsonaro e o bolsonarismo, não, tá bom? O diabo usou essa igreja candomblé aí, que é uma mistura de assembleia com candomblé. Então, o diabo usa elas para os ímpios olhar e dizer, olha só que você é vergonhice, aparece macumbeiro, vai botar logo vela, vai botar logo macumba. Então, o diabo usa tudo isso que é para aquele que está distante da palavra de Deus não volta mais, tá bom, meu irmão? Que o diabo é maldito junto do Bolsonaro e do Donald Trump e do PCC. Não é à toa que o diabo botou ali, olha só, o Marcola PCC, a força na minha cabeça. E eu tava sentindo como se eu fosse o Marcola PCC. Olha só, é muita onda, meu irmão. E eu querendo se sair, eu botava louvor da menina, botava uma coisa a outra e não consegui. Tava forçado, que nem forçado o espírito do Marcola em cima de mim. Agora sabe por quê, meu irmão? Olha, você viu? Eles deixaram a polícia aí, essa polícia aí que tá, preta que tá passando, dando gritinho, que nem homossexual, essas pretas aí. Não tem as polícias pretas, né, de viatura preta, pronto. São elas que tá passando, dando gritinho satânico. São gritos satânicos, mas eu, junto como homossexualismo, que gosta desses gritos, essas coisas estranhas aí. Então, eles deixaram prescrever os crimes do Marcola, né? E agora o Marcola é inocente. Inocente, tira logo o Marcola, meu irmão, bota logo o Marcola aí. Bota logo aí o Marcola aí na cadeira da presidência, meu irmão. Arabaxé, bota logo aí, bota, ô coronel, bota logo o Marcola aí na cadeira aí da Secretaria de Segurança Pública, meu irmão. Ele vai dizer aí que ele tá limpando ali, vamos supor. Ele pega uma pessoa que cometeu um crime, né? Aí ele dá as ordens satânicas dele pra lá, aí diz que tá mantendo a paz e a ordem naquele bairro que ninguém não faz nada. Aí, eles que dia aí, né?
caro, que é mentira do diabo, tá bom? Então, governador e vocês aí, senadores, pô, bota logo o Marcola aí, meu irmão, na cadeira aí de senador e de que foi a maior injustiça da terra, foi colocar ele na cadeia, meu irmão, faz logo, já que está avacalhado mesmo, avacalha logo tudo aí de vez, doidão, vai lá, doidão, bota logo ele aí, doido. Como é, meu irmão, olha só, meu irmão, como a justiça é podre, imunda. Como é que a justiça vê um homem desse cometeu vários assassinatos e carnificina na terra e plantou uma das maiores gangues satânicas que não acaba mais, agora só acaba com Deus, deixar o crime do homem desse prescrever e agora ele é inocente referente àqueles crimes, vamos supor, se ele tinha que pegar 100 anos de cadeia por causa daqueles crimes ali, aí como prescreveu, é muita onda, meu irmão. Às vezes eu saio pregando por aí, meu irmão, e eu já sinto que esse mundo acabou, hein, meu irmão. Eu já sinto que esse mundo acabou e que o diabo está só avacalhando e prostituindo o restinho que sobrou. Agora vamos para dentro da Bíblia Sagrada. Está em Isaías 42, mas várias passagens também, né? Onde diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Agora, se tu pega o Bolsonaro e o Donald Trump, olha só o que eu vou dizer, tá bom? Pega o Bolsonaro e o Donald Trump. Olha se o que eles estão fazendo, se a glória está subindo para Deus ou é para as pessoas verem eles como um homem poderoso, guerrilheiro, as máquinas. Oh, Rabacanta, Arabaxai, Arabaxai, oh, Arabacanta, Arabanás! O diabo está dizendo que eu estou entrando nas máquinas dele. Olha só, ele está botando as motos do Bolsonaro aí e está dizendo que é eu que estou entrando dentro dele. Eu ainda estou levando essa zona, eu ainda estou levando. Né? Vê se o Donald Trump e o Bolsonaro, quando eles estão aí inflamando a terra, para ver se você diz, rapaz, olha só que obra grande de Deus esses homens estão fazendo. Olha só como Donald Trump está um homem muito de Deus nessa terra. Oh, Rabacanta, Arabaxai! Olha só como Donald Trump está um homem muito de Deus. E olha só, povo de Deus, ele fala uma mensagem sobre as guerras, mas fala uma mensagem na Bíblia de Salmo. Ele fala uma mensagem sobre as coisas terrenas, mas o Donald Trump e o Bolsonaro, oh, Rabacada, Arabaxai! Arabaxai, Arabai. O Bolsonaro e o Donald Trump, ele tá falando sobre as guerras aí, tá bom, meu irmão? Mas ele abriu logo a Bíblia e falou logo a palavra do Senhor. Então tu vê isso, tu não vê isso não, meu irmão, que o propósito dele é glória, é isso aqui, aqui. A frase Deus não divide a sua glória com ninguém é um princípio bíblico fundamental. Ô, Rabaxé, Arabanai! É um princípio bíblico fundamental que principalmente de Isaías 42, que significa que Deus é exclusivo em sua adoração e honra.
não compactuando seu louvor, a sua honra, a sua glória com homens, ou com entidade, ou com poder, ou com coronel, ou com viatura preta, orabaxai, arabaxai. Ele deixaram os crimes do Marcola PCC prescrever aqui, né? Aí ele colocou lá bem grande, né? Líder do primeiro comando capitão, ainda colocou grande lá, olha só, olha só. Ou seja, o Marcola é um deus para a polícia, o Marcola PCC é um deus para a polícia caída e para a polícia também, como é para os criminosos, tá bom, meu irmão? Tem polícia aí que vê Marcola como um deus, um homem de muita coragem. Ah, orabacanta, arabaxai! Tá entendendo, meu irmão? Agora, o bom é que tem um propósito nisso tudo, hein? Para que o nome de Deus seja grande e sobre todos os nomes, cai Marcola, cai a polícia que idolatra ele, cai Bolsonaro, cai general, cai Donald Trump, cai Vladimir Putin e cai a... Ai, pronto, eu vou fazer aqui, deixa o skitezinho aqui que eu amarrei ele no skatezinho, deixa ele aqui. Ô, rabaxé, rabaxai. Eu não tenho mais dinheiro não, dona Ana. Eu não tenho mais casa, não tenho mais nada não, dona Ana. Vai roubar o quê se eu não tenho mais nada aqui? Eu só tenho... Quer roubar o moço periquito ali, dona Ana? Aí 2 moedas aqui de 50 centavos. Aquela velhinha lá da Bíblia, lá aquela viúva, dona Ana, só tem 2 moedas. Quer, dona Ana, roubar a moeda e o periquito que tá ali? Que eu não tenho nada não, dona Ana. Eu moro aqui no aluguel, a senhora não já me botou para correr do meu barraco, não já perdi tudo, não já estoporei tudo, dona Ana. E quer mais o quê? Que eu não tenho mais nada, não tenho mais nada não, dona Ana. Eu vi o diabo usando a dona Ana, o finado Lalá, o finado Renatinho, toda aquela turma. Lá no outro bairro onde eu morava, antes de ir para São Paulo, eu vi o diabo usando ela. Olha, Arabaxé, Arabaxai. Eu vi o diabo usando ela. Tinha um irmão que morava na frente. Ele tinha um terreno grande que era na principal, que onde eu morava era uma ruazinha sem saída, mas o terreno dele era grande, que era na principal e entrava ao Rabacan, Tarabaxá, ô Rabaxé, ô Rabacan, Tarabaxá. E eu vi o diabo usando essa dona Ana, a família dela e todos eles lá. E aquele irmão, ele foi obrigado ali, através da força satânica, a mãe, a família era crente, os irmãos iam lá, era da Assembleia, ele acabou, meu irmão. Orava, jejuava, mas não conseguia botar para correr o demônio da dona Ana e esse aqui que tá aqui bagunçando dos Bolsonaro e dos policial preto, tá bom? Não conseguiram, tá bom, meu irmão? E o irmão, não quer saber de você não, pilantra. Se arromba aí, pilantra. O irmão é gente boa, amo ele e a família dele, tá bom? Ele foi obrigado, olha só, a orar abaixo. O irmão foi obrigado, vendeu orabaca. Não vou bater na Bíblia, não vou bater em Bíblia, não vou nada. O irmão, por causa da Ana, aí o finado lá, o finado Renatinho, todos eles lá, vendeu o terreno na frente, o terreno era grande, ele tinha feito a casa de lado, na rua onde eu morava, mas o terreno dele era grande, né? Aí ele dividiu aquele terreno ali, vendeu a parte da frente da rua, deixou a casa alugada e foi embora para São Paulo, senão ele tinha perdido tudo. Olha o poder da dona Ana aí. Aí, meu irmão, eu não era crente, não era nada. Aí a dona Ana, mais eles aí dentro das máquinas, mais os Bolsonaro, PCC e tudo, conseguiram me dar uma rasteira. Eu fui para São Paulo, fiquei preso e morto lá, maus gay. Aí perdi, vendi barraco, estoporei tudo. Oh, abaixei. Como o dinheiro era pouco, tá bom, meu irmão? Não dava para comprar mais nada, que era dinheiro barraquinho, tá bom? Então, eu estoporei tudo, graças a dona Ana, o finado Lalá, o finado Renatinho e as máquinas do Bolsonaro que tá ligado aqui, que tá ligado aí.
Como vocês estão vendo aí no vídeo, pronto, é a mesma, é tudo a mesma coisa, tá bom? Então, ô, Rabaxé e Rabaxai. Aí eu também fui embora para São Paulo para me arrumar, né? Olha só, o irmão vendeu o terrenozinho dele, né? Deixou a casadinha dele lá um pedacinho, alugou e foi embora para São Paulo, né? Mas para você ver, ele ainda estoporou o terreno dele, né? E eu destruí o barraquinho que eu tinha e por isso que eu pago aluguel por causa disso também, tá entendendo? Tudo faz parte, tudo faz parte, tá bom mesmo? Então, aí eu passo 7 anos em São Paulo, né? Aí quando eu venho em São Paulo, que eu vou lá no centro pregar, entregar louvores, sabe o que é que o diabo faz? Bota a Dona Ana, o finado Lalá, o finado Renatinho, pra vir tirar onda comigo e falar comigo, olha só. Aí o mês passado eu tava lá cantando e louvando, falando uma mensagem, aí o diabo botou já o finado Renatinho, o finado Lalá e os outros lá, tudo já foram mortos já, o diabo já levou pro inferno. Graças a Deus, louvado seja Deus, mas ela ainda ficou, a velha Dona Ana. E a turma dos feiticeiros. Ô, fulano de tal, é só eu pregando, ela gritando, fulano de tal, uma outra prostituta, feiticeira, eu não dei valor, não tenho tempo pra carne não, rapaz, não tenho tempo pra carne não, só fiz dizer isso e passei, porque eu já percebi que era a voz satânica dela, do diabo, do finado Lalá e deles, olha só, meu irmão. Eles destruíram a minha vida na saída para São Paulo e eu voltei como pregador e eles ainda estão no meu caminho, tá bom? Deveria Deus já ter matado, né? Deveria Deus já ter matado ela e todos eles aí, não, mas ainda estão vivos, olha só. Não destruir minha vida, né, meu irmão? Não foi a pedra de tropeço ali para eu ir embora e destruir a minha vida em São Paulo e quando tá os gays em São Paulo, os PCC, então. E por que Deus não matou ainda ela, ainda tá por aí, ainda fazendo feitiçaria e macumbaria? Porque o poder do diabo é triste, não acaba assim não, não acaba assim não, né? E porque Deus, já que eles destruíram a vida dos meus irmãos lá, que eu nem era crente ainda, mas ele já era, agora eu via a mãe dele, os irmãos lá tudo orando, ali jejuando, mas eu não entendi o que era aquilo, mas eu via as coisas satânicas acontecendo, mas eu não entendi porque eu não era crente, tá entendendo, meu irmão? Porque a gente só passa a ver, ô, rabacanta, rabaxéia, ô, rabaxai, ô, rabanata, ô, rabacantarai. Então, a gente só, oh, desce com fogo, Senhor Jesus, e desce com fogo, e desce com fogo. Queima ele, Senhor Jesus, queima ele, Senhor Jesus. E eles ficavam orando e jejuando, tá bom, meu irmão? E porque a Dona Ana, o finado Lalá, o finado Renatinho conseguiram vencer e ele teve que vender o terreno, alugar a casa e correr. Por quê? Porque Deus não protegeu, e porque Deus não os matou, e porque Deus não expulsou ele para o inferno. Por quê, meu irmão? Eu passei ontem, tinha uma igreja lá com o nome, congregação não sei de quem, mas era Assembleia, parece. E tinha um rapaz lá, um senhor pintando. E sabe que Deus abriu a minha visão e eu vejo, né? Uma turma de endemoniados de PCC gritando que não era gay. Que até essas polícia preta, não estou dizendo a você que estão gritando que nem gay na viatura preta, então, eles também estavam lá gritando que nem gay. Essa turma de PCC, ali, um monte de turma gritando que nem gay, tá bom? Aquela grito estranho, satânico e diabólico. Aí Deus abriu a minha visão e eu olhei, né? Eu digo, olha, eu falando alto lá, né? Em cada igrejinha pequena, o diabo abriu 10, 15 bar, boca de fumo, que é para ninguém ouvir mais a palavra de Deus. Ou seja, quem está dentro da igreja lá, está dentro. E quem não está, não tá mais, não entra mais não, tá bom, meu irmão? Olha só, o mesmo gritinho das polícia preta, da viatura preta que passa ali quando eu vou pro mercado louvando, né? E ele fica gritando no meu vídeo, não, por quê? Eu não sei, é por causa do Bolsonaro, é por causa do Bolsonaro, tá bom? Então, e porque a mesmo grito ontem, os gritinhos, aqueles gritos satânicos, aquela turma de PCC sem camisa deram a mesma coisa dos da viatura. Por que será? Por que será? Então eu sou muito maldito, eu sou muito maldito. Não, 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 eu não sou, tá bom? É que o diabo conseguiu matar toda a polícia, o PCC e eles, todos eles, tá bom? Louvado e bendito seja Deus, hein?
Glorioso seja o nome do Senhor Jesus. Bendito e honroso, idolatrado, exaltado seja somente o nome do Senhor Jesus, tá bom, meu irmão? E essa prisão do Bolsonaro aí, tá bom, meu irmão? Glorifique a Deus, tá bom? Que é para tu ficar livre de idolatria, tá bom, meu irmão? Agora, meu irmão, eu te peço em nome de Jesus, não veste uma tanga fio dental e não vai para Bangu nem para Papuda atrás dele não, tá bom, meu irmão? Eu te peço em nome de Jesus, tu tivesse o privilégio e o prazer, Deus te desse a honraria, irmão, de tu estar sendo livre dele da idolatria. Agora eu te peço em nome de Jesus, não viste uma tanga fio dental e vá lá para Papuda e Bangu atrás dele não. Deixa ele sozinho para lá, porque Deus sabe o que é que faz. Ah, o rabacão, tarabaxéia, robanás. Eu te peço em nome de Jesus, tá bom, meu irmão? Deus não divide a sua glória com ninguém, né? Então, eu te peço em nome de Jesus, tá bom? Não deixa a tua guarda, a tua honraria para ir atrás de homem não, de cadeia, homem político de cadeia não, tá bom, irmão? Ô, irmão, isso é para ti, não é para mim não, tá bom, meu irmão? Que eu tô livre disso, tá bom, irmão? E agora, irmão, o evangelho do Senhor Jesus é mudança de vida e limpeza, né? E agora o teu líder presidiário, como é que vai pegar essa mudança se ele está igualmente o traficante preso, irmão? Então sai dessa onda aí, irmão. Sai dessa onda aí, porque se tu quiser ficar nessa onda, tu é tão fresco quanto ele, irmão. Tu é tão fresco quanto ele, hein? E tu tá fazendo isso já de propósito para tirar onda com Deus e com a gente, porque tu sabe que a ira de Deus é demorada, hein, irmão? Como é, irmão, que tu tá vendo Deus mexendo na terra grandemente e o Donald Trump, que é o homem mais poderoso da terra, que deveria estar mais controlado, é o mais maloqueiro e praticamente o mais maconheiro na terra em termos de bagunçaria, que não está conseguindo ficar em paz e agora o espírito do diabo não está deixando ele ficar em paz, irmão. E como é que tu vem dizer que isso é um mover de Deus, irmão? Tu vendo ele expulsando as famílias da Venezuela, do México, em todo lugar dos Estados Unidos, e tu tá vendo ele querendo matar os venezuelanos, destruir a Venezuela, e tu dizer que ele tá cheio do Espírito Santo fazendo isso, ah, irmão, ah, você merece ir pro lago de fogo e enxofre, igualmente a ele, irmão, igualmente a ele. A visão tá sendo passada, hein, meu irmão? Olha só. O diabo botou o espírito do Marcola dentro de mim ali e forçado, hein? Que eu nem sou de Marcola, nem de Bolsonaro, eu nem bebo, olha só, eu nem bebo, né? Eu nem fumo, eu nem faço nada, né? E porque o diabo botou a força, o espírito do Marcola dentro de mim, e eu tava sentindo que não tava com o espírito do Marcola dentro de mim. Tomara que Deus converta isso. Eu tô falando da parte podre da polícia, da parte idiota da polícia, tá bom, meu irmão? Mas claro que tem aquela parte boa que ainda preza pela ordem e a justiça e as coisas boas, como está em andamento aí Alexandre de Moraes e todos os outros tentando deixar o país em paz, né? Tomara que aquele espírito do Marcola, que o diabo botou a força em mim ali, Deus o converta em morte e em derramamento de sangue de PCC, em Comando Vermelho, em Família do Norte, em Cão de Maldição, que em Brasília tem a gangue de Cão de Maldição, e todos eles no Brasil e no mundo todo, e que ele seja devorado em nome do Senhor Jesus. E que o diabo ou Deus, eu não sei, coloque dentro do coração do Donald Trump. Agora isso eu quero, tá bom? O Donald Trump está irado com o maconheiro, né? Pronto. Eu quero, na autoridade do Senhor Jesus, que Deus ire mais ele ainda e ele se revolte com esse Marcola e venha pegar a cabeça dele aqui no Brasil. Olha, Senhor dos Exércitos. Aleluia, glórias a Deus, Senhor. Um dia eu estava totalmente angustiado e aprofundado, Senhor. Ali com a Basquem cavando Maceió inteira e eu dentro do buraco, dentro das fossas por causa dela, tá bom, Senhor? E eu na beira da lagoa chorando e clamando a ti, mas eu ainda estava em pé na tua presença.
Eu não estava com os feiticeiros, quando essa mulher feiticeira, eu ainda não estava não casado com ela na prostituição do evangelho, não estava, tá bom, Senhor? E eu te pedi um sinal, Senhor, entre um humano, entre um animal ou alguma coisa, falasse comigo ali para dizer, ei, que nem aquela Teixeira, ei, que nem aquela Teixeira aqui, ei, ouça, olha, eu tô aqui, olha eu aqui. Então, eu pedi para o Senhor me dar esse sinal, né? E quando eu abri os olhos chorando, de repente o Senhor abriu dois arco-íris e botou bem ali pertinho de mim, oh, rabaxéia, rabacanta, rabaxaia. Então eu te peço, Senhor dos Exércitos, aqui nas máquinas e fora da máquina, o diabo, ele colocou Marcola PCC ali dentro de mim, que eu senti o espírito do Marcola PCC dentro de mim, e as autoridades do Brasil estão deixando ele solto aqui, ó Pai, e está liberando ele dos crimes e dizendo que ele não cometeu crime nessa terra. Então eu te peço, ó Pai, se o Senhor estiver me ouvindo, usa o Donald Trump para esse propósito para pegar a cabeça do Marcola PCC aqui no Brasil. Ô, Rabaxé, Arabacanta, Arabaxai, já que os homens que têm poder nessa terra, já que os homens que têm poder aqui no Brasil, eles não estão querendo condenar o Marcola, que o Senhor dê autoridade ao Donald Trump, ao FBI, ó Pai, e que pega o Marcola e retire aqui do Brasil e coloque nas profundezas do inferno. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Se tu quiser se redimir, Donald Trump, com Deus, pega a cabeça do Marcola aqui, que a justiça liberou e disse que ele não é criminoso. Então tu está liberado, Donald Trump, para pegar a cabeça do Marcola PCC aqui no Brasil, o líder da seita satânica, que colocaram bem grande aqui, Donald Trump, presidente. Agora eu vou falar até honrosamente contigo, tá bom? Excelentíssimo senhor doutor, não sei nem se é para chamar assim, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, um homem mais poderoso nessa terra, já que a humanidade assim o faz, abaixo de Deus. Aqui no Brasil, ó, ilustríssimo presidente Donald Trump, as autoridades brasileiras estão dizendo que o líder do PCC, primeiro comando na capital, que ele colocou bem grande o nome PCC e para estampar, para todo mundo ver que o Marcola é grande, voz ao presidente Donald Trump está aí com a mão de Deus e poder de Deus para pegar o Marcola PCC e levar para a cadeira de morte nos Estados Unidos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, o bom é que leva para a prisão perpétua, lá para aquelas prisões lá naquelas ilhas que o senhor tem aí dos Estados Unidos, que bota só estrume da história da humanidade, tá bom, Donald Trump? Agora, se o senhor vê que o crime dele é para cadeira de morte, ou então injeção letal, ou então fuzilamento na praça pública para o mundo inteiro ver, louvado seja o nome do Senhor Jesus pelos crimes que ele está sendo acusado, e bendito seja Deus, tá bom, Donald Trump? Donald Trump, as autoridades do Brasil, a presidente Donald Trump, ela deixou o Marcola PCC impune e aberto aí para exercer a função de criminoso e líder do PCC. Ela deixou o crime dele prescrever em 20 anos e disse que ele é inocente e que ele não deve ser julgado. Mas eu tenho certeza ao presidente Donald Trump, o homem mais poderoso da terra, abaixo do todo-poderoso Rei da Glória. O senhor tem todo o poder em mão para pegar esse Marcola PCC e colocar ele na cadeira elétrica de morte, ou então naquela ilha lá da prisão perpétua, no quinto dos infernos, onde o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, eu amo muito o presidente lá de El Salvador, ele entrou lá, era a minha lei também essa aqui no Brasil, tá bom, presidente Donald Trump? Oh, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Se eu fosse presidente, essas meninas iam estar lá na foto, eu falando daquelas lá também, presidente, porque ela é a porta do céu, a porta do céu é ela, eu não sou nada não, pronto. É ela quem traz Deus para mim, tá bom, Donald Trump, pronto. Eu ia estar com a Bíblia aqui, agora líder como Marcola, de PCC, de tatuado, de tudo,
que pertencer às gangues, ou ia fazer que nem o presidente de El Salvador, 1000 anos, 600 anos, 700 anos de cadeia para não sair mais nunca. E tem mais essa, hein, presidente? A minha lei ia ser que nem a dele, presidente Donald Trump. Não tem negócio de saída de feiticeiro de Natal, não. Não tem negócio de saída de visita íntima de máquina preta. Nem tem negócio de visitação de pés pretos, não, não. Não tem negócio, não. É isolado, sem ver o sol nascer quadrado mesmo. É ver o sol nascer quadrado mesmo por conta dos crimes e dos atos satânicos. E vamos supor, eu pegava o Marcola e colocava na Ilha das Cobras, e pegava outro líder e colocava na Ilha da Serpente, e pegava outro e colocava na Ilha de Dragão de Komodo, enfim, para não ficar junto. Senão, se juntar todos eles juntos, o presidente Donald Trump vai dar um diabo que nós, nem o senhor com as máquinas de guerra na mão e nem eu com as orações, nós iremos conseguir combater se Deus não descer na terra e intervir, se deixar ele tudo junto, tá bom? Presidente Donald Trump, o senhor está liberado. Já que as polícias do Brasil, aqui de Alagoas, de Maceió, Alagoas, presidente Donald Trump, do Brasil e do Brasil inteiro, a justiça e todos eles disseram que o Marcola PCC ele é livre e que deixou os crimes dele prescrever para não ser julgado, o senhor está liberado diante de Deus para pegar a cabeça dele aqui no Brasil e levar para a ilha do Dragão de Komodo, Dragão de Komodo, na Indonésia. Deus te abençoe, Deus te ilumine, Deus te proteja. Ele botou o espírito do Marcola dentro de mim, né? Botou dentro de mim, né? Olha só. Aí eu não escutava mais nem a menina, eu não via nem a luz da menina. Agora eu fiquei a ver o espírito do Marcola PCC. Pronto, Donald Trump. Pode levar ele para a cadeira da morte aí, a cadeira de morte, a prisão eterna. Pode levar, porque ele não é nada nosso, não. Pronto, o PCC, Donald Trump. Presidente Donald Trump, FBI, CIA e todo você. O PCC é dessa feiticeira que está gritando aqui, hein, Donald Trump. O PCC, o Comando Vermelho, os cães de maldição de Brasília, e todos eles é dessa feiticeira que está gritando, não é nosso não. Então pode levar ele para a cadeira de morte, pode levar os líderes para a cadeira de morte, em nome de Jesus Cristo, tá bom, presidente Donald Trump? Eu faço esse apelo para ti, tá bom, presidente Donald Trump? Deixa esse negócio da nossa briga de lado, tá bom, Donald Trump? Por causa do Bolsonaro. E vamos pegar o Marcola PCC e levar ele para Indonésia, lá para a ilha de Komodo, lá onde fica os dragão de Komodo. Solta ele lá. Se ele sobreviver, e é bem capaz dele envenenar os dragão de Komodo lá, porque ele é maligno, né? Satã. Se ele conseguir entrar na minha cabeça, na minha vida ontem aqui, então ele é bem capaz de matar os dragão tudinho lá, né? Mas nós pega ele, hein, presidente? Nós pega ele com máquina, nós pega ele com máquina, com perpétuo, com máquina preta, com polícia preta, com tudo, hein, presidente? Nós pega com tudo. Se nós quiser, nós pega, presidente. Se nós quiser, nós pega, porque a força de Deus está conosco. A força de Deus está conosco, tá bom, presidente? Presidente Donald Trump, presidente Donald Trump, os PCC da Rocinha, lá da Rocinha, do Morro da Rocinha, dos alemão, ele dizia assim: nesse monte nem Deus sobe aqui, nem sinal de Wi-Fi, nem nada, se nós não der a ordem. É assim, tá bom? Se eu quisesse passar lá com a palavra, eu tinha que lamber os pés dele lá do PCC para poder ir lá, e olhe lá, ele nem ia deixar, porque ele sabe do poder de que está em mim. Ele não ia deixar, tá bom, presidente Donald Trump? Então foi necessário Deus entrar na polícia e matar todos eles para poder ir lá pegar, para poder ir pegar. Eu tenho que pegar, presidente, eu tenho que pegar e prender no de Trump. Então foi necessário Deus entrar na polícia e matar todos eles para liberar um pouco. E não liberou não, hein, presidente Donald Trump, só fez liberar um pouquinho, mas ainda tá, a sujeirada tá toda lá, tá bom? Presidente Donald Trump. Então tal que eles deixaram aí, o PCC Marcola prescreveu os crimes dele, então. Olha só, Arabaxé, ô, Rabacô, Rabacanta, Arabaxé, ô, Rabanata, ô, Cantarão!
Arabaxai, Arabaxai. Orabacanta, Arabaxai, Arabanai. Arabaxai, Arabacanta, Arabacanta, Arabacanta. Eu não vou deixar não, hein, meu irmão. O diabo veio aqui correndo com as máquinas de PCC de funk, eu não vou deixar não. É na carne, eu tô fazendo na carne isso, mas eu não vou deixar passar aí não. Por seu ouvido não, não deixa não. O diabo passou nas máquinas aqui tocando funk. Eu fiz isso aqui só para vocês não verem, mas eu não vou deixar não, não vou deixar não, irmão. Em nome de Jesus Cristo, hein? Ele quiser, ele vai passar para lá. Ele vai passar pelos presídios, para lá, para onde está a Cracolândia, né? Aqui no seu ouvido eu não deixo não, hein, meu irmão. Eu não deixo não porque eu tapo ele e eu com língua estranha na carne, ou no Raimundo, ou um pé na igreja, ou outro no mundo, não importa. Mas o importante é tapar ele para ele tocar funk dele de pancadão no inferno para lá em Donald Trump. E tem mais essa em Donald Trump. Pronto. Aí o senhor tem ordem nos Estados Unidos, né, presidente Donald Trump? Aqui o diabo das polícias, Donald Trump, mentiroso, as polícias são mentirosas, Donald Trump, aqui no Brasil. No, presidente Donald Trump, não confie nas polícias do Brasil, não, que são mentirosas, hein? A polícia do Brasil são mentirosas em Donald Trump. Por exemplo, Donald Trump, eu vejo os vídeos aí nas internet aí dos Estados Unidos onde o senhor governa, e na rua lá não tem pancadão, não tem nada não, tá bom, presidente? Mas aqui as polícias mentirosas dizem que não tem, mas tem, é cheia, é o dia todo aqui papocando o vídeo da gente, tá bom, presidente Donald Trump? Então, não acredito que a polícia do Brasil é mentirosa, a polícia do Brasil é criminosa em Donald Trump. A polícia do Brasil é criminosa, presidente Donald Trump, é criminosa a polícia do Brasil, hein? A polícia do Brasil é criminosa, hein, Donald Trump? A polícia do Brasil está governada pelo PCC. É criminosa, não confio não. Por exemplo, o bairro aí onde o senhor vive, até bairro simples, tá bom? O nobre e o simples. Nós não vemos pancadão, nem gangue de funk, nem nada não, tá bom, presidente? Mas aqui no Brasil é liberado, é liberado. Então, a polícia do Brasil é criminosa, é mafiosa, hein, presidente Dani? Não é só Lula ou sei o que for, não. É todo o contexto, todo o contexto. A polícia do Brasil é criminosa, é mentirosa, é criminosa, hein, presidente Donald Trump? Não confie nela, não. Ô, presidente Donald Trump, se o senhor vier com o Brasil, o senhor vem com o FBI, vem com a CIA, vem com o exército do senhor, porque a polícia do Brasil é criminosa, a polícia do Brasil é mafiosa, é bandida, a polícia do Brasil, na sua maioria é bandida, é presidente Donald Trump. A polícia do Brasil, presidente Donald Trump, é bandida, é criminosa, é mentirosa, presidente Trump. Se o senhor vier para o Brasil para se reunir com o Lula, não sei o que for, traga o FBI, traga a CIA, traga o seu exército, porque se o senhor confiar na polícia do Brasil, o senhor está arrombando. O senhor está arrombando porque ela liberou o PCC para te matar, hein, presidente Donald Trump. Não confie nessa polícia vagabunda do Brasil, não, hein, Donald Trump. Não confie nessa polícia bandida do Brasil, não, hein, Donald Trump. Porque eu vejo nos Estados Unidos aí, Donald Trump, um malandro quer tirar onda com a polícia mete o dedo nele, mete bala mesmo, nesse pilantamento, tem que meter o dedo mesmo, Donald Trump. E aqui não, aqui a polícia deixa prescrever o crime de líder de gangue, Donald Trump. Líder de seita criminosa, a polícia deixa, a justiça deixa prescrever, e os políticos, Donald Trump. Então não confie nesses políticos e nessas polícias vagabundas daqui do Brasil não, hein, presidente Donald Trump dos Estados Unidos da América. Se o senhor vier aqui para o Brasil, eu creio que o senhor não vai vir. O senhor traga o FBI, a CIA, essas polícias que a gente vê CSI, eu não sei, é tudo isso aí nos filmes, e o seu exército, aquele mais treinado de elite que fica lá, os policiais de elite do senhor, tá bom? Porque os policiais daqui também são bandidos, a boa parte dele, tá bom? Seu Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América, juntamente com o PCC, tá bom? Então, se o senhor vir para cá, você tem que botar os sniper americanos, esses policiais sniper americanos, para ficar atento em tudo aí, né? Porque se um policial daquele se transfigurar de PCC, não há quem pegue, tá bom, seu polícia? Então tem que ser nas balas do sniper, dos aviões supersônicos, enfim, não tem jeito não, tá bom, presidente Trump? Então, não venha pro Brasil não, eu te peço em nome de Jesus. Venha, mas venha
com a sua equipe de segurança que o senhor confia e não confie na polícia brasileira. Não confie na polícia brasileira não, tá bom, presidente Donald Trump? Não confie na polícia brasileira não, tá bom, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump? Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém. E glórias a Deus nas alturas.